Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos colocar nossa vida diante do Teu altar essa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja nesse lugar, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ó Deus, que não seja uma palavra, Deus, que venha da minha carne, ó Deus, da minha alma, mas que seja uma palavra, Deus, direcionada pelo Teu Espírito, Senhor, em nossos corações. Ó Deus, que antes, ó Deus, de o Senhor falar com a Tua igreja, o Senhor possa falar comigo, ó Deus, assim como o Senhor já tem feito. Ó Pai, que essa palavra seja uma semente, ó Deus, dos nossos corações. Ó Deus, e que essa semente possa dar fruto em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo desse lugar, ó Deus, todo espírito maligno, ó Pai, tudo aquilo que possa roubar a Tua palavra, ó Deus, que tudo aquilo que possa roubar a atenção, ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, dê ordem aos Teus anjos ao nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Eu recebi um tema como sugestão, e esse tema é submissão. Eu achei que ele estava aqui, o tema. E aí eu fiquei pensando sobre esse tema, né? Falei, a primeira coisa quando a gente fala sobre submissão, a gente pensa no quê? Sujeitar um homem. Pelo menos foi a primeira coisa que na hora que eu li a palavra submissão, eu pensei isso. Falei, nossa, submissão é sujeitar alguém. Quem concorda comigo? Só o Jonas, que bom. Muito obrigada. Mas, enfim. E aí eu fiquei orando, falei, eu não queria falar exatamente sobre isso, né? Sobre a gente ter que se submeter a alguém. Não que a gente não tenha que se submeter, mas eu não queria levar a palavra a esse nível, né? A esse propósito da gente se submeter a um líder, ou um pastor, ou aos nossos pais. Não é esse meu objetivo nessa noite. E aí eu fiquei orando e pensando, né? Falei, mas o que será então que eu poderia falar, né? O que será que o Espírito Santo pode me levar a falar sobre isso? E aí eu fiquei orando e eu pensei, falei, nossa, submissão, né? Muitas vezes a submissão está dentro de nós. E aí eu fiquei pensando, falei, o que a gente tem se submetido, né? O que a nossa vida tem se submetido? Será que a gente está submetendo a correria do dia a dia? Né? Será que a gente está submetendo a nossa carne, a nossa alma? E eu fiquei pensando. E aí eu criei 3 tópicos. Então, quando eu chegar ao terceiro tópico, vocês podem ficar felizes porque a palavra acabou. E o primeiro tópico é mais ou menos parecido com o segundo, mas eu senti assim uma diferencinha que fala sobre a carne, né? Sobre a submissão à carne. E aí eu queria ler com vocês não precisam abrir. O pessoal aqui, se eles estiverem me ouvindo, eu queria que vocês abrissem. Não, queria que vocês, primeiro eu vou falar sobre a história de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, né? De Davi com Betseba. Que ele estava lá no palácio, e aí ele olhou pela janelinha, viu uma moça bonita, e mandou lá os servos dele buscar aquela moça, e aquela moça era casada, e ele foi lá e fez coisa errada com ela. E aí eu peguei ele como exemplo, da submissão da carne. Por quê? Que a carne, que aí o segundo tópico vai ser sobre a alma. E eu só vou explicar para vocês entenderem qual que é a diferença dos dois. E aí eu achei interessante, porque eu estava orando, e foi uma coisa muito rápida, que eu pensei sobre a submissão da carne, e essa questão de Davi. O que aconteceu? A Bíblia fala que, na hora que ele olhou Betseba, imediatamente ele pediu para os servos dele buscar ela, e ele já foi lá e dormiu com ela. Então, o pecado da carne, ele é exatamente assim. Às vezes você está numa situação na sua vida que, na hora que você vê, você vai lá e cai. Ou você cai na vida, como fala a palavra? Sexual, ou você pode, né, de repente, estar numa situação que você vai lá e mente, que é da carne. Né? Então, eu fiquei pensando nisso. Falei, então, a diferença entre você submeter a sua carne e a sua alma, eu vou falar depois da alma, mas a carne é isso. Né? Se a gente não estiver realmente firmado em Deus, a carne ela te leva a pecar assim, ó, no estralar de dedo. Eu lembro quando a gente dá o curso de noivos, eu falo muito isso para o pessoal. Eu falo, gente, a pessoa que ela está namorando, ela está andando na beira do abismo. O jovem está aqui, ó, na beira do abismo. A qualquer momento, ele cai. E para ele, tipo assim, cair, não precisa de muito. Em 5 minutos você faz muita coisa errada.
Então, eu achei assim interessante a Bíblia relatar isso, né, sobre Davi. E aí, em 2 Samuel 11, 27, se vocês puderem abrir, tá bom, ele mandou esperar. Fala assim, né, que Deus, ele não se agradou da atitude de Davi. Então, aqui, ó, quer ver, ó, e passado o tempo do luto, mandou Davi recolher a sua casa, e ela lhe foi por... Não, cadê? Ah, tá. Ah, é o finalzinho que eu queria ler. Não tem problema aqui, ó. Mas, enfim. E ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho, mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, no decorrer da palavra, eu quero deixar claro isso. Né? Tudo aquilo que a gente faz, né, tem umas outras partes que eu vou ler também, que deixa muito claro isso. Deus não se agrada do pecado. Né? E aí, todo pecado... Quer ver? Que eu coloquei aqui assim, que todo pecado, ele afeta a vida das pessoas que estão ao seu redor. Né? Às vezes fala, mas eu sou solteiro, vai afetar a vida de quem o que eu fizer? Afeta. Né? Às vezes uma escolha que você faz errada pode afetar a vida dos seus pais. Tipo assim, um exemplo. Eu sou jovem e de repente eu me envolvo com drogas. Afeta a vida dos seus pais. Né? Afeta a vida das pessoas que estão ao seu redor. E aí depois, na Bíblia também, em 2 Samuel 12, 18, né, que aí todo mundo sabe a história de Davi, né, que aí ele foi lá, fez as coisinhas erradas com a Betsebe, e ela teve um filho, e a Bíblia fala que Davi, logo que esse filho nasceu, Davi ele jejuou e orou para que Deus não tirasse a vida do filho dele, porque o profeta visita Davi e fala, né, falou, Davi, o Senhor manda te dizer que ele vai matar o seu filho, que você não vai ter esse filho. Aí ele fala para o profeta, fala, não, pede para o Senhor, tal, não permite que isso aconteça. E aí a Bíblia fala que durante até a criança nascer, e depois que a criança nasce, Davi jejuou e orou para que isso não acontecesse. Mas aí, cadê aí? Em 2 Samuel 12, 18, fala que isso não resolveu, né? Que a criança morre. E por que eu estou falando sobre isso? Que todas as escolhas que você faz na sua vida, né, tudo aquilo que pende para a sua carne, a consequência é a morte. Então, às vezes, eu não sei o que você está vivendo. Não sei se talvez você está vivendo um tempo que você está bem em Deus, que você está legal, que você está firme, ou se talvez você está vivendo a consequência de um pecado e essa consequência seja a morte. Talvez uma morte espiritual, talvez a morte de um sonho, talvez a morte de um propósito que Deus tinha colocado no seu coração. Mas, né, no final da palavra, eu quero falar sobre isso, que Deus, né, que nem aqui fala que Deus ele não se agrada do pecado. Mas só que Deus ele está de prontidão para quê? Para você não se submeter mais à carne, mas sim ao Espírito. E eu estava orando assim, pensando, nossa, por que será que todo sábado, todo domingo a gente tem que ouvir uma pregação? E eu fiquei pensando nisso, por quê? O que acontece? Às vezes a gente passa desapercebido pela igreja. Quem que não passa desapercebido num culto? Às vezes você entra dentro da igreja e você está tão distraído com a sua vida, com as suas coisas, que você nem ouve aquilo que foi falado. Não adianta falar que isso não acontece, que acontece com todo mundo. Acontece comigo, por que não pode acontecer com vocês? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei falando assim, nossa, mas todo mundo já conhece a história de Davi. Por que eu vou falar sobre Davi? Porque a palavra diz que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então, talvez um dia você escutou falar sobre a vida de Davi e aquilo não servia para você, mas talvez hoje serve. Então, Deus ele usa a palavra, Deus ele usa uma pregação, ele usa um versículo, né, para atingir a sua vida diante daquilo que você está vivendo. Então, talvez você já ouviu sobre isso, mas não era necessário você ouvir. Mas talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa história, né, para você conhecer, para você se lembrar da história de Davi e olhar para a sua vida. Falar, nossa, talvez eu tenha me submetido muito à minha carne. Né, e a consequência disso seja a morte. Assim como... Vocês não colocaram a palavrinha do Davi? 2 Samuel 12, 18. Só para vocês lerem um pouquinho a Bíblia. Aí fala, né, que ao 7º dia a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu, poderá cometer desatino. Então, os servos dele tinham até medo de contar
para ele que a criança tinha morrido, porque senão ele podia surtar, né? Enfim. E aí, outra coisa que eu queria falar sobre a submissão da alma. Por que eu falei que, para mim, existe uma certa diferença entre a submissão da carne e a submissão da alma? Foi o que eu disse. A carne, muitas vezes, você, né, pode cair no pecado em questão de segundos. Mas a submissão da alma, né, você cair no pecado da alma, requer um tempo. Por quê? Eu vou contar para vocês. Lá em Juízes 16, 4. Coloca aí, amigo. Hoje eu vou fazer esses meninos pôr um monte de versículo. Aí diz assim, ó. Depois disso... Peraí. Ah, tá. Depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale de... Peraí que minha Bíblia não está desse jeito, não. Peraí. A minha está mais legal. Peraí, gente. Juízes 16, 4. Aqui fala assim, ó. Uai, será que está certo isso? Não sei. Aqui fala assim, ó. Depois disso, ele se afeiçoou. Ah, tá igual sim. Ué? Pera aí que eu acho que eu anotei um negocinho errado aqui. Pera aí. Cadê o versículo? Fugiu. Pera aí, gente, que eu vou achar aqui onde Sansão se apaixonou por Dalila. Quem sabe me falar? Mas cadê? Não, não é. Ele fala que ele se apaixonou. Ah, mas eu não gostei dessa palavra, não. Enfim, então vamos mudar a palavra. Que na minha Bíblia não estava essa palavra aí, não. Então, aqui fala assim, ó. Eu vou ler na minha palavra, porque eu gostei mais da minha. Espera que eu vou achar. Ah, cadê? Então vamos falar aí. É, porque minha palavra foi disso. Ó, então aqui fala assim, ó. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Por que eu falei sobre isso, né? Sobre paixão? Porque aí eu fui no dicionário procurar o significado da palavra paixão. Quem está comigo aí? Não desvia não, gente. Que eu desviei aqui, vocês vão... Espera aí. Ah, tá. Achei, ó. No dicionário, a palavra paixão, quem sabe o que significa? Ninguém, né? Porque nunca ninguém procurou. Fala assim, ó, sentimento, gosto ou amor intensos a ponto de ofuscar a razão. E eu achei legal porque, literalmente, a paixão faz isso com as pessoas, né? A gente se apaixona por uma pessoa e a gente não consegue... A gente não consegue enxergar os defeitos dela, a gente não consegue enxergar que talvez a pessoa está afastando a gente da nossa família, dos nossos amigos e tal, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque a alma, ela faz exatamente isso. Ela faz a gente cegar, né? A gente fica cego para as coisas. Então, é algo... Por que eu falei que existe uma diferença entre o pecado da carne, né? A submissão à carne e a submissão da alma? Porque a paixão, ela vai te levando ao quê? A dia após dia. Ninguém se apaixona da noite para o dia e casa. Não, a paixão, ela te leva o quê? A ficar louco, a esquecer seus amigos, a esquecer a família, e querer ficar só com a pessoa. E é um processo. E a Bíblia fala, lá em Juízes 16, 20, coloca aí, menino Bomber. Aí, que nem todo mundo sabe a história de Dalila e de Sansão, né? Que Sansão tinha uma força lá e tinha umas pessoas lá da Bíblia que pediu para Dalila se aproximar, para aproveitar da situação do qual Sansão tinha se apaixonado por ela, para descobrir a força dele, né? Descobrir por que ele era tão forte. E aqui, ó, como que é? Quer ver? Fala assim, ó. E disse ela, os filisteus... Ah, só para vocês entenderem. Fala que Dalila,
A Bíblia relata que Dalila, no mínimo, ela tentou descobrir a força de Sansão por 3 vezes. Né? Por 3 vezes Sansão enganou ela. Ela ficava falando, de onde vem sua força? Aí ela falava assim, ele falava para ela, minha força, se você fizer isso, 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 eu não vou ser mais forte. Aí ela lá fazia e não era verdade. Aí ela falava, você está me zombando, me fala a verdade. Aí ele ia lá e falava mais uma coisa, e ela gritava isso daí. Os filisteus estão vindo, tal, e era tudo mentira. Por 3 vezes Dalila fez isso com ele. Aí a Bíblia fala que ela fez umas outras vezes, mas no mínimo 3 vezes ela fez isso com ele. Por que eu achei interessante isso? Porque é exatamente assim. O processo de você se submeter à sua alma é um processo diário. São ciladas do dia a dia que vem para a sua vida para ir te afastando de pouquinho em pouquinho da presença de Deus. Eu falei, gente, pensa uma coisa comigo. Se uma pessoa ficar querendo saber um segredo meu uma vez e eu ver que a pessoa estava mentindo para mim, não é possível que eu vou cair pela segunda vez. Quem concorda? Não é possível, mas é possível. Por quê? Porque quando a gente se apaixona por algo, a nossa visão ela é ofuscada. A gente fica cego diante dessa situação. E a gente como diz o ditado, a gente é cozido em banho-maria. Então, o pecado da alma, ele é assim. Então, por que eu quero falar somente sobre esses 3 tópicos? Porque que nessa noite você possa observar a sua vida. O que você tem se submetido? Você tem se submetido à sua carne? Ou você tem submetido a sua alma? O que tem te afastado, não só da presença de Deus, mas dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, ou daquilo que você tem sonhado e talvez hoje você não sonha mais? Eu falo assim que, infelizmente, todos nós passamos por altos e baixos. Todo mundo passa. Tem época que você está super bem, que você está empolgado, com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, ou até mesmo com o seu trabalho, mas aí, de repente, vem alguma coisa, acontece alguma coisa que te desanima. Então, aí eu quero voltar a falar sobre a palavra, que a Bíblia fala que a palavra de Deus ela se renova cada manhã. Então, que você esteja sensível a isso, que você esteja sensível ao que tem te afastado desses planos, desses propósitos, e volte. Como diz aquele louvor, o versículo que fala sobre a gente voltar ao primeiro amor. Todos os dias da nossa vida, de tempos em tempos, a gente tem que parar e meditar sobre isso. Eu costumo, toda vez que eu prego, eu acho que eu falo isso. Que eu tenho muito hábito, às vezes, de sentar na presença de Deus e analisar a minha vida. Eu falo, nossa, como que eu estou como filha? Como que eu estou como esposa? Como que eu estou como discípula? Como que eu estou diante de Deus? Eu falo, nossa, eu acho que eu estou falhando nessa parte. Eu acho que eu não estou dando tanta atenção para essa área. Não, então eu preciso voltar, eu preciso me reerguer. Então, esse é um conselho que eu quero dar para vocês. Para quê? Para que a gente não viva nesses altos e baixos. Porque, às vezes, nesses altos e baixos, a gente fica mais no baixo do que no alto. A gente fica, tipo assim, mais mal com Deus, mais mal diante de Deus do que bem. Amém? E aí, depois, aqui fala, que... aí, depois, a história de Sansão... Aí a história de Sansão fala que no final ele acaba contando, depois de tanto ela insistir, ele acaba contando para ela qual que é o segredo lá, porque que ele é forte, que ele nunca tinha cortado o cabelo, e ela vai lá e corta o cabelo dele, e os inimigos dele pegam ele, cega ele, e coloca ele para rodar num moinho, alguma coisa assim. E no final ele morre. Tudo bem que ele provocou a morte dele, mas ele morre. Que fala que ainda tem uma parte da Bíblia que fala que Sansão matou mais gente na sua morte do que em sua vida. E isso também foi uma coisa interessante que eu achei sobre os inimigos cegar ele. É isso que o inimigo faz com a nossa vida. E você viu que legal, hein, gente? Raciocina comigo aqui. Que fala que paixão ofusca a nossa razão, ofusca a nossa visão. E o final de Sansão foi exatamente esse. Ele se apaixonou por uma mulher que não era para ele se apaixonar, e o final da vida dele foi o quê? Ele ficou cego e depois ele morreu. Então, isso que eu quero enfatizar com vocês. Toda submissão da sua carne, da sua alma, a consequência é a morte. Então, foi o que eu falei, eu não sei como que está a sua vida hoje, se você está morto espiritualmente, se os seus sonhos morreram, se os seus propósitos morreram, mas que nessa noite você possa despertar isso dentro do seu coração. Que você possa analisar isso e voltar. Aí, o último tópico, que fala... sobre a submissão espiritual. Eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel 1:8,
que Daniel foi a pessoa assim que eu encontrei na Bíblia que mais se encaixa nessa questão de submissão espiritual. Daniel 1:8. Aí fala assim, ó. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero que vocês repetem comigo. Propôs. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida espiritual. A gente tem que se propor a não pecar. Todos os dias da nossa vida. Porque, é que nem eu falei, a cada dia o inimigo vem lançando situações para te cozinhar em banho-maria, ou ele te coloca numa situação que você cai de repente e isso não tem mais volta. Mas se você propor no seu coração a não pecar, a não se contaminar, a fugir da aparência do mal, Deus vai honrar a sua vida. Porque Daniel, eu já, que nem eu falei para vocês, eu acho que todo mundo conhece também a história de Daniel. Mas quando a gente vai preparar uma palavra, a gente tem que destrinchar todo o resto. Então eu comecei a ler a vida de Daniel e eu comecei a me lembrar, né, de tudo aquilo que o Senhor fez por Daniel, porque ele teve essa atitude. Né? Deus livrou Daniel da cova dos leões, né, livrou os amigos dele, porque aí ele também... os amigos dele também se propuseram a não se contaminar com as comidas do rei. Então, assim, durante toda a vida de Daniel, Deus só livrou a vida dele. Né? Deus cuidou dele, Deus abençoou a vida dele. A Bíblia fala que ele foi colocado como governador, como conselheiro do rei, etc. E lá em Daniel 6:5, que eles vão colocar aí, fala assim que os inimigos de Daniel, eles procuravam o quê? Um motivo que pudesse fazer com que o rei mandasse matar Daniel. E aí a Bíblia fala o quê? Quer ver? Fala assim, pelo que estes homens disseram, nunca achamos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Que aí fala, né, eu quero enfatizar uma coisa, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Então eu achei isso muito interessante, né? Que Daniel ele se manteve tão firme diante de Deus que os inimigos dele procurou alguma coisa de errado na vida dele e não encontrou. E aí depois conta que eles tentaram Daniel contra a lei, que aí decretaram uma lei lá que não era para a pessoa orar nenhum Deus se não fosse para o rei. E aí o rei decreta essa lei, eles conseguem convencer o rei a decretar essa lei. E aí foi quando Daniel desobedece e é jogado na cova dos leões. Né? E aí depois fala aquilo que todo mundo sabe, que Deus fechou a boca dos leões e o rei acabou, né, pedindo perdão lá para Daniel e servindo e adorando ao Deus vivo. Então, quando você se propõe no seu coração a submeter a Deus as coisas espirituais, a sua vida só tende a dar certo. Né? Deus honra a sua vida, Deus honra as suas decisões, né? Deus honra os desejos do seu coração, né? Deus te livra do mal. Eu falo assim, em muitas situações da nossa vida, como casal ou na minha vida pessoal, a cada dia da minha vida, eu tenho visto o livramento de Deus. Eu tenho visto o cuidado de Deus, sabe? Nos mínimos detalhes, quem acompanha a nossa vida de perto, o James, sabe disso, sabe que a gente realmente, não que a gente seja melhor do que ninguém, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eles também sabem o quanto a gente se propôs a abrir mão das coisas deste mundo, a abrir mão dos prazeres deste mundo para estar diante de Deus, né? Que nem, tipo, todo mundo sabe que quem é casado, fala, sábado à noite é o dia que a gente tem para sair junto, o dia que a gente tem para ir no shopping e tudo mais. Mas a gente o quê? A gente se propôs a estar aqui, né? Se propôs a estar no centro da vontade de Deus, se propôs a fazer a vontade de Deus. Não é só isso, né, que Deus abençoe, mas são várias coisas da nossa vida, são várias atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, que não é que, foi o que eu preguei até a última vez, não é uma barganha com Deus, não é isso, mas é uma consequência. Então, o que eu quero desafiar vocês essa noite é isso, é que vocês possam propor, que vocês possam decidir no coração de vocês, não, hoje eu decido, eu não vou mais entrar num site pornográfico. Hoje eu decido a não ficar mais sozinho diante de uma situação que pode me levar ao pecado. Porque é assim, né? Todo mundo sabe que o pecado ele é uma coisa muito sutil.
Às vezes você se vê sozinho diante de uma situação que te leva a pecar e na hora que você viu, foi. Igual foi com Davi. Foi no estralar de dedo. Mas então, que nessa noite você possa propor isso no seu coração. Não sei, talvez, qual é a sua fraqueza, não sei, talvez, qual é a situação da sua vida que tem te levado a pecar, que tem te levado a cair, mas que a todos os dias da sua vida você se propor, não, hoje, eu lembro que quando eu trabalhava em outro salão, o pessoal falava, salão onde tem mulher fala muito mal da vida dos outros. E aí eu comecei a orar sobre isso, eu falei, Deus, eu não aceito esse rótulo na minha vida. Ele está até rindo que deve ser verdade. Mas eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não aceito esse rótulo na minha vida. Porque as pessoas às vezes começavam a falar as coisas e você se leva, né, você, como a alma, né, o pecado da alma, a submissão da alma, você é cozido em banho-maria e você acaba falando também. E aí todo dia eu ia assim caminhando para o salão e eu falava, Deus, eu me proponho a não falar mal de ninguém hoje. Todo dia eu falava isso. Deus, eu não vou falar mal de ninguém hoje. E aí as pessoas às vezes começavam a falar, nossa, você viu a fulana? E eu ficava bem quieta, assim, bem quietinha. Eu falava, não, eu não vou falar nada, não vou concordar. Ou às vezes quando alguém vinha falar alguma coisa, eu falava, eu não acho que é isso. Então, assim, foi uma luta que eu enfrentei na minha vida, que depois, com o tempo, elas pararam, e hoje em dia o povo só fala de comida lá. Fala de comida. Aí os meninos até riem, nossa, a gente só fala de comida nesse salão. Eu falei, glória a Deus. Por quê? Porque esse rótulo foi quebrado no meu estabelecimento, no meu local de trabalho. Então, é isso que eu quero que vocês façam. A gente vai ter um tempo de oração, a gente vai ter um tempo para você dedicar a sua vida a isso, né? No que você tem submetido, se você tem submetido a sua carne, se você tem submetido a sua alma, se você tem feito isso, né? Não é tarde. Deus, ele é o Deus que ressuscita, amém? Deus ressuscitou Lázaro. Por que ele não pode ressuscitar a sua vida? Por que ele não pode ressuscitar os seus sonhos? Por que ele não pode ressuscitar os seus planos? E aí, no começo da palavra, eu tinha só escrito uma coisa que eu sempre acho muito interessante, que eu ouvi de um pregador, e ele falava assim, você quer saber se a sua vida tem prosperado diante de Deus, se a sua vida tem sido bem-sucedida diante de Deus? Relembra a sua vida 1 ano atrás. Que você tem esse 1 segundo de pensamento. Como estava a sua vida 1 ano atrás? Ela estava melhor do que hoje? Ela estava pior do que hoje? Como que a sua vida está? É porque toda escolha que você faz, né, toda decisão que você toma na sua vida gera uma consequência. Será que você está vivendo uma consequência ruim de 1 ano atrás? Ou será que você está vivendo uma fase boa de escolhas boas que você fez lá atrás? Porque toda escolha errada, toda escolha errada, ela tem um final trágico. Assim como teve com Davi, que ele perdeu o filho dele, né, a Bíblia relata que ele chorou muito. Sansão, que perdeu a vida dele. Mas você está vivo. Você tem a chance de mudar a história da sua vida. Você tem a chance de mudar as consequências hoje. Por mais que talvez você tenha vivido uma fase ruim, uma fase difícil, nunca é tarde para você voltar. Nunca é tarde para você se arrepender e falar, Deus, me ajuda. Eu me proponho a não pecar mais. Talvez você precise conversar com alguém. Falou, olha, eu sei assim, eu tinha uma pessoa que uma vez falou para mim, o meu pecado é esse. Aí eu pensei comigo, não vou falar o pecado da pessoa, mas era uma coisa bem assim, bem da parte, né, íntima. E eu falei, gente, como que eu vou ajudar essa pessoa? Eu não vou ficar com ela 24 horas para proibir ela de fazer essas coisas. Mas eu sei que a atitude dela de se expor, né? Eu sei que a atitude dela de expor o pecado dela fazia com que, tipo assim, alguém sabe que eu tenho esse problema, alguém sabe que eu estou pecando nessa área, então eu me envergonho disso, né? Eu preciso mudar nessa área. Então, talvez existe coisas na sua vida que você precisa conversar com alguém, você precisa de uma ajuda para você conseguir mudar, para você conseguir romper. Então, que você não se limite a isso, para que você possa experimentar o melhor de Deus. Amém? Amém? Aí o último versículo, agora acabou de verdade, em Tiago 4, 7. É que todo mundo lê junto. Fala assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então,
guarde isso no seu coração. Se sujeite a Deus. Pode deixar esse versículozinho aí um pouquinho. Se sujeite às coisas de Deus, se sujeite à presença de Deus, né? Se submeta, né? Se submeta a ter uma vida de altar, a ter uma vida de oração, porque eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela estava falando para mim sobre que ela estava vivendo uma fase muito boa de oração, né? Falou, nossa, eu entrei na presença de Deus essa semana e eu orei e eu senti que eu não estava entrando na presença de Deus à toa, só para cumprir. Ah, hoje eu orei. Não. E essa pessoa estava falando que viu consequências de ter essa vida de intimidade com Deus. Tanto, emocionalmente, que a gente fica bem, né? A gente não é qualquer coisa que vai abalar a nossa vida, né? Não é qualquer problema que vai desestruturar a nossa fé. E naturalmente, aí a pessoa disse que o chefe dela falou assim para ela, falou assim, nossa, eu não sei porquê, mas eu vejo algo diferente em você. Não sei te explicar o que é. Eu sinto que você é uma pessoa de confiança. E na hora a pessoa pensou, falou, é a presença de Deus. Então, que a nossa vida chegue a esse ponto, né? Que a sua vida chegue a esse ponto, das pessoas olhar para você e ver, falar, nossa, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente no seu casamento, tem alguma coisa diferente na sua família. Por quê? Porque você decidiu. Sumiu o versículo. Você decidiu, você se sujeitou ao Senhor. Amém? Então, obrigada. E aí no final fala que o diabo fugirá de nós. Amém? Então eu queria assim que de todo o seu coração, eu sei que a gente já teve um período de oração, mas eu queria que você, se você puder, lógico, mas se todo mundo quiser, eu agradeço. O pessoal do louvor canta um louvorzinho bem top. Mas eu queria que você ajoelhasse no seu lugar. Eu não vou chamar ninguém à frente, não, porque é um momento que você vai ter de intimidade com Deus. Eu quero que de todo o seu coração, você pensa no que você tem se submetido. Se você tem se submetido à sua carne, se você tem se submetido à sua alma, ou se essa noite é uma noite que você tem que passar a se submeter ao seu espírito. Enquanto o pessoal do louvor ministra, eu quero que vocês estejam orando por isso. Que a sua vida seja sensível a isso, que o seu coração seja sensível à voz do Senhor.